Rendrades. De volta, né? Vamos pra praia, né? Vamos pra praia! Seguinte, então o homem caiu. Sabe quem que vai pra praia? Quem? Dorival Júnior. Ah, vai. Porque mas vai bem, né? Vai com muito dinheiro no bolso, provavelmente, vai também com muito tempo para se divertir, porque dentro de instantes a CBF vai oficializar a demissão de Dorival Júnior como técnico da seleção brasileira. Já é tido, inclusive, nos bastidores, que é uma decisão irreversível e que a CBF vai oficializar hoje à tarde. Agora a seleção brasileira fica sem técnico e vai em busca de um antigo sonho, de um nome muito conhecido e que por um tempo negociou com a seleção brasileira, mas que não fechou, que é o Carlo Ancelotti. Ele que é técnico... Você acha que dá certo? O Carlo Ancelotti? É. Super certo. Um cara que já é comprovado no futebol mundial como um dos melhores nomes como treinador da história. E eu tenho certeza que pegando uma seleção como a seleção brasileira, ele vai fazer a seleção jogar de uma forma como a gente não joga há muito tempo. Tony, infelizmente, muitos técnicos no Brasil, eles estão parados no tempo. E eu falo isso com tristeza porque a vinda de muitos técnicos estrangeiros para o futebol nacional foi exatamente pela defasagem dos nossos técnicos. Então, eu acredito que é preciso até a seleção brasileira ter pela primeira vez na história um técnico estrangeiro para que a gente possa se reinventar e modernizar o nosso jeito de enxergar o futebol e de jogar o futebol. E o Carlo Ancelotti, na minha avaliação, seria esse nome. Existe Precisa um plano de um B. protagonista, né? Nem que seja fora de campo, porque dentro a gente não tem. Não tem dentro, não o tem Vinícius fora. Júnior, há 6 anos ele está na seleção. Até agora ele não se firmou. Como jogador de seleção, ele deixa a desejar. Né? Como jogador de futebol do Real Madrid, ele é espetacular. Mas eu não sei o que acontece, que na seleção brasileira ele não consegue jogar. O jornalista do TNT Esportes, o Vitor Sérgio Rodrigues, ele trouxe informações e também conversou com o Fernando Calas, que cobre o futebol espanhol, trabalha no jornal AS, que é um jornal um dos maiores da Espanha só sobre esportes, e eles falavam sobre, de fato, o Ancelotti ter negociado com o Real Madrid, com a seleção brasileira, e ele não assinou quando o Diniz assinou, porque o Real Madrid não liberou. Florentino Pérez negou a liberação e por isso ele não se tornou técnico da seleção brasileira. Agora o contrato do Ancelotti termina depois do Mundial, que vai acontecer no meio do ano. Então existe sim uma tendência do Carlo Ancelotti a inclusive já assinar um pré-contrato com a seleção brasileira, aí não cumprindo, pagando uma multa pesada, para ele ser o próximo técnico da seleção. O Brasil volta a campo quando? O Brasil, se eu não me engano, tem um jogo antes desse Super Mundial, e aí ainda pelas eliminatórias, e aí só depois. E daí quem é que vai comandar esse time? Provavelmente alguém interino. Porque o último interino lá foi o Menezes, né? Foi Ramon Menezes. Ramon Menezes, que pode ser ele de volta, inclusive, não deu certo, mas é uma possibilidade. Vamos ver. São 6 que vão para a Copa do Mundo, né? São 6 diretos e 1 para a vaga de repescagem. É impossível que a seleção também não vá, né? A seleção brasileira vai para a Copa. Pelo amor de Deus. Já está na Copa do Mundo. Voltar a jogar futebol, não sei o que está acontecendo. Eu estava assistindo, estava te falando do Rivelino hoje, numa entrevista, num podcast, e ele falou, nós não temos, o que nós temos de jogador está aí. Nós não temos mais protagonista. O Felipe Luiz também falou isso. Nós não temos mais aqueles jogadores brasileiros que eram destaque nos principais times do mundo. Nós temos o que nós temos, é isso. Tony, então tem que fazer esses caras jogar bola. Eu acho que esse é um debate muito interessante, porque quando você pega a Argentina, atual campeã do mundo, e que aplicou a goleada no Brasil e deixou a gente sem rumo, é um time que também não tem grandes atletas nos principais times do mundo. O time de maior expressão hoje com atletas da Argentina é o Atlético de Madrid, que tem o Molina, lateral direito, o Rodrigo de Paul, meio campo, e o Álvares, que é o atacante. Tirando esse time, o Atlético de Madrid, que é terceiro colocado no Campeonato Espanhol e ainda sonha com o título, todos os outros atletas da Argentina jogam em times medianos da Europa. Ou até mesmo na Argentina. Jogar, né? A questão aí é que está. O que precisa mudar na seleção brasileira é o estilo de jogo, é a visão, é o pensamento em campo. E isso precisa mudar. É amor pela camisa também. É uma coisa que, por exemplo, todo mundo cobrava do Messi até a Copa do Mundo, né? Um pouco antes da Copa, o Messi não conseguia jogar na seleção argentina. Pois é. E de repente ele despontou e já viu, né, o que aconteceu. O Messi não jogava bem na seleção argentina como jogador do Barcelona. Saiu do Barcelona e foi para o PSG, né, na reta final já da carreira, e depois para o Inter Miami, aí jogando muito na seleção. Então, eu acho que o time onde a pessoa joga não é necessariamente o motivo da seleção não jogar bem.
Eu acho que a gente precisa repensar o corpo técnico da seleção brasileira, mas também a nossa visão. Desde a base. O que a gente quer de modelo de futebol para o mundo? E aí a gente repensar como a gente trata o futebol no dia a dia. Pitaco do Corinthians, hein? Ganhou com propriedade, empatou Ganhou de ontem. quem? Palmeiras. Ah, não era a seleção verde, não sei do quem? Você viu que ele não Pois aceitou é, o convite ele para não participar? aceitou o convite. Né? Não. Segunda-feira ele tirou sarro do Vitória, que perdeu o título, né? Ele disse que está com dor de garganta, que ele não podia vir hoje. Ele não falou dos 5 mil torcedores do Corinthians na costeira ontem, né? Mas foi importante esse título lá para o Corinthians Foi. Depois de 6 anos. E um processo de reconstrução do Corinthians que começou ainda no ano passado, né? A gente precisa lembrar que o Corinthians, em 2024, por boa parte do Campeonato Brasileiro, lutou para não ser rebaixado. Teve uma arrancada muito interessante, pegou a Libertadores e acabou sendo eliminado na pré-Libertadores, mas agora, com esse título, reforça o projeto pensando em 2025. Algumas contratações importantes. Esse Depay aí parece que botou fogo no time e na torcida, né? Depay, o Ranieri, o problema do Corinthians Bacana, não gostei é ter de grandes ver. jogadores. E o Abel Ferreira Não é pagar. um nome para a seleção também, hein? Também, Né? uma possibilidade. Seria o meu escolhido. Eu iria também. de Abel Ferreira. Em termos aqui de quem está jogando, o Ancelotti conhece muito jogador brasileiro, Uhum. né? Mas o Abel, né?